Pois é, pessoal, a gente resolvemos fazer mais esse pequeno vídeo aí para vocês, mostrar as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. E diante disso também quero deixar também uma palavra de alerta, que são muitas as pessoas que não compreendem o trabalhar de Deus. Quero trazer aqui uma exegese para você compreender melhor como que Deus trabalha. Eu já vi muitas pessoas perdidas sem saber. Eles acham que Deus é obrigado a fazer a nossa vontade. E Deus não é obrigado. Deus faz se Ele quiser. Ele é dono de tudo. Tudo provém dEle. Se você observar nos livros do Antigo Testamento, ali tem um homem chamado Sansão. Sansão era forte, poderoso, tinha o Espírito Santo na sua vida. Ele derrotava todos os inimigos, mas porém ele tinha que lutar contra os seus inimigos. Deus não poderia mandar uma legião de anjos para defender Israel, mas ele usou Sansão. Sansão teve que lutar para defender o povo de Israel. Com Davi não foi diferente. Às vezes você fica pensando assim, mas eu tenho orado, tenho jejuado, tenho pedido, nada acontece. Mas você tem trabalhado nesse propósito? Ou pensa que Deus vai fazer o que a gente conseguimos fazer? Ele não vai fazer. Deus só vai fazer o que você não consegue fazer. Quando você consegue fazer, Deus não vai fazer. Observe muito bem que quando o Senhor Jesus estava ali jejuando, Ele muito bem poderia ali designar ali uma legião de anjos para defendê-lo. Mas ele teve que jejuar. Ele teve que lutar contra o seu inimigo. Ele nunca utilizou o seu poder contra os seus adversários. A Bíblia registra que mesmo ele sabendo que Judas Iscariotes ia trair logo ali, há pouco tempo, mas ele deixou estar do lado dele. Ele conhecia muito bem que Judas ia trair ele, que era um discípulo perverso, cheio de maldade no seu coração, deixou o mal entrar no seu coração. Mas ele permitiu, até o final. Gideão também era um homem de Deus. Ele tinha um chamado de Deus, mas ele teve que lutar também para ganhar a vitória. Deus poderia enviar o anjo ali e destruir os seus inimigos e dar vitória para ele. Não, ele teve que ir lá e lutar e ganhar a vitória e ser vitorioso. Então entenda que tudo que Deus quer trazer para a gente, Ele quer que você também trabalhe. Você também tem que ser sábio. Porque observa bem, você quer a sua bênção, mas você não está trabalhando para que aquela bênção chegue. Deus não vai enviar para a sua casa, para a sua vida. Ele quer que você trabalhe, que você auxilie, para que Ele faça a parte que você não consegue fazer, que eu não consigo fazer. Então Ele vai fazer a parte dele. A definição do contexto que você pode compreender muito bem é assim: Deus não vai fazer aquilo que você consegue, o que eu consigo fazer. Ele vai fazer o que você não consegue. Depois, nós também temos que deixar de ser ignorantes numa parte, entender que Deus ele tem duas vontades. Ele tem a vontade plena e tem a vontade permissiva. A vontade permissiva é aquela que Deus permite, mas Ele não quer. A vontade plena é aquela que Ele quer executar, é do jeito dele. E às vezes nós não compreendemos como que Ele trabalha. Estou orando 50 anos, mas não é a vontade dele. Olha, orei 10 anos, Deus permitiu, mas foi um problema depois, porque era vontade permissiva, não era a vontade plena dele. Precisa entender. E muitas pessoas não conseguem compreender como que ele gosta, a maneira que ele quer
realizar. Algumas pessoas que interpretam totalmente errado a palavra de Deus. No livro do profeta Isaías 53:9 diz assim: Ele levou sobre ele, as nossas enfermidades. Mas nós ficamos enfermos. Não, mas ele está falando da enfermidade espiritual. Quando Adão pecou, nós ficamos enfermos. Nós estávamos sem liberdade para conquistar a salvação. E Jesus veio para isso, para abrir um espaço para que nós tivéssemos acesso a Deus. Essa é a enfermidade que o profeta está falando. E as pessoas compreendem errado, falam errado, pregam errado e muitas pessoas também aprendem errado. A partir do momento que você aprende errado, que eu aprendo errado, a coisa não funciona. Imagine uma construção, imagine uma ferramenta, imagine uma comida mal feita. Ou a pessoa está fazendo errado da maneira errada. Ela não vai ficar boa. Ela vai dar um problema. E assim são as coisas de Deus. Precisamos compreender na íntegra como que Deus gosta de que fosse realizado e que fosse terminado. E às vezes muitas pessoas elas não conseguem entender. E é muito bom a gente aprender direitinho como verdadeiramente é. Ainda estamos na cidade de Olambra, nessa margem aqui desse rio, desse lago muito bonito. A gente não ia deixar de não fazer mais um vídeo para você assistir juntamente conosco, conhecer melhor também esse lugar, essas paisagens que nós temos no nosso país, para que nós possamos desfrutar, usufruir a cada dia. Mas que Deus possa a cada dia iluminar a nossa mente, a nossa vida, a nossa compreensão, para a gente entender como Ele gosta. E às vezes as pessoas entendem errado, por isso que tem vários tipos de religião. Eles entendem errado da Bíblia e traz aquele contexto do jeito dela, mas não é revelado por Deus. Só tem um que é o genuíno, como que Deus quer. Porque a Bíblia é um livro espiritual, você precisa orar para que Deus revele a palavra, porque ela é cheia de linguagem. Essas linguagens você precisa compreender o que o autor quer falar, o que ele quer revelar. As pessoas não compreendem, né? Não, porque Deus vai fazer isso, eu vou orar. Não é bem assim, é se Deus permitir, for a vontade dele, e ele quiser realizar, isso ele vai fazer. Se ele não quiser, não vai acontecer nada. Porque eu e você não somos nada sem Deus. Deus precisa estar na nossa vida, no meio do contexto, no meio da situação, para que algo seja realizado, para que aconteça. Pelo contrário, não acontece nada. Nós vamos perder tempo, vamos aprender errado e ainda não vamos alcançar os céus, porque alguém nos instruiu errado e você achou que a pessoa estava instruindo você corretamente, porque você não estudou. O apóstolo Paulo, quando ele pregava, ele tinha um problema com um grupo de pessoas, que nós chamamos de seita, porque instrui o evangelho errado. Chamava-se de os nicolaítas. Eles alcançavam exatamente aquelas pessoas que não tinham conhecimento, que não estudavam, não frequentavam a escola, aquelas pessoas bem distantes da cidade. Por quê? As pessoas não tinham conhecimento e era uma presa bem fácil para eles alcançar aquelas pessoas. E essa seita cresceu muito porque as pessoas não tinham conhecimento. E o apóstolo Paulo sempre advertia: cuidado com aquela situação, com aquele povo que instrui errado. A partir do momento que você conhece, que eu tenho também o conhecimento, eles não vão nos enganar, porque você conhece. Quando você não conhece, você cai no golpe, eu também, e erramos. E Deus não quer que você erre, Ele quer que você busque, mas estudando melhor,
sobre os seus caminhos, sobre os seus preceitos que Deus gosta. Que Deus abençoe você mais ainda, a cada dia, que venha proteger a sua família, você, que possa abrir, escancarar as portas das bênçãos, para que você possa viver bem e estudar e aprender dele o que é correto, como Deus quer, como Ele gosta, como Ele ama, e nos levar juntamente para o lugar que Ele está. Essa é a promessa de Jesus para a sua vida, para a minha vida. Se nós formos fiéis, se a gente estiver sendo fiel, nos esforçando, certamente nossos esforços não serão em vão. O Senhor vai nos presentear. Porque você foi fiel, porque eu sou fiel. As pessoas acham que é somente você ir para a igreja, voltar, tomar Santa Ceia e falar, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não é isso, tem muita coisa que você tem que fazer. Aprender os caminhos dele no livro sagrado. Não é uma coisa simples, mas também não é difícil. Basta a gente abrir a mente, estudar um pouco, você vai aprender melhor sobre a maneira como que Deus quer, como que Deus trabalha e como que Ele realiza. Isso é importante para a nossa vida, a gente ter essa ciência. A mesma coisa de você saber como funciona um motor, como funciona uma engrenagem, como é que funciona uma energia elétrica. É muito bom que você vai lá e mexe e tal, você resolve a questão. Quando você não conhece, a questão vai ficar lá. Você vai ter que conseguir um profissional para mexer naquilo. E até lá, quem sabe, o que você já passou por falta, dificuldade, sobre aquela ferramenta que você não soube mexer. Assim é a nossa vida espiritual. Tem que ter muito cuidado, aprender, para que ninguém possa nos instruir um caminho errado. Assim como tem milhares de pessoas que estão trilhando, pensando que está trilhando para o lugar correto, mas está indo para o lugar negativo. Até mais.